Pare de rolar a tela agora mesmo, porque se alguma vez houve uma mulher que secretamente desejava você e você não percebeu, este vídeo pode fazer você se arrepender, mas também mudará completamente a sua perspectiva. A maioria dos homens não perde mulheres por serem pouco atraentes. Eles as perdem porque não reconhecem o momento certo. E hoje, vou mostrar a você como parar de ignorar esses sinais. Preste muita atenção. Nos próximos minutos, revelarei 3 dos sinais mais claros que uma mulher demonstra quando o desejo começa a despertar dentro dela. Mas você precisa prestar atenção ao último sinal, porque esse é o mais forte. Acontece bem no meio da rotina diária, bem na frente de todos, mas a maioria dos homens só percebe quando já é tarde demais. E quando você entender isso, não conseguirá mais enxergar os relacionamentos da mesma forma. O importante é o seguinte: não é que você não tenha valor, ou seja, pouco atraente. É simplesmente que ninguém nunca te ensinou a ler a linguagem do desejo feminino. E essa linguagem é completamente diferente da dos homens. Quando os homens sentem desejo, geralmente o reconhecem imediatamente e tendem a agir de forma direta. Mas com as mulheres as coisas são bem diferentes. Quando atraída, ela raramente se precipita. Em vez disso, ela cria o ambiente, abre a oportunidade e observa sua reação. Ela quer ver se você é perspicaz o suficiente para entender o sinal. Isso não é um jogo ou manipulação, é instinto. Por milhares de anos, as mulheres foram cautelosas ao escolher os homens que entram em suas vidas. Porque uma escolha errada teve consequências muito reais, e mesmo com as mudanças na sociedade, esse instinto permanece profundamente enraizado no subconsciente. Então, quando o desejo surge, ele não grita, ele sussurra suavemente. E os 3 sinais que você está prestes a ouvir são esses sussurros. Antes de continuar, pare por um segundo. Se esse tipo de psicologia te ajuda a entender as mulheres sem truques ou fingimento, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente: "Estou ouvindo". Sua interação ajuda mensagens como esta a alcançarem mais homens que realmente precisam delas. Ok, vamos começar. O primeiro sinal é quando ela tenta te tocar sem motivo aparente. Muitos homens ignoram esse sinal porque pensam: talvez ela só esteja sendo simpática. Mas a simpatia tem seus limites, e o desejo muitas vezes os ultrapassa. Preste atenção nisso. Ela te toca quando não é realmente necessário, não para chamar sua atenção, não porque o lugar esteja muito barulhento, não porque ela precise te levar a algum lugar. Ela te toca simplesmente porque o corpo dela quer diminuir a distância entre vocês. E não é só o toque em si que importa, mas também a duração dele. Um toque acidental geralmente desaparece muito rápido, mas quando há atração, a mão dela costuma permanecer um pouco mais, apenas 1 ou 2 segundos, mas o suficiente para fazer a diferença. Esse breve momento é crucial porque o sistema nervoso dela está reagindo antes que a mente racional entre em ação. A neurociência mostrou que, quando a atração é despertada, o corpo busca confirmação através do contato físico. Então, ela pode tocar sua mão delicadamente quando sorri, ajeitar sua camisa, ou colocar a mão no seu ombro durante uma conversa. Não muito óbvio, não muito dramático, mas intencional. E a maioria dos homens não percebe esse sinal porque pensa demais. Analisam em vez de sentir. Mas a verdade é que, se ela te toca e não se afasta rapidamente, raramente é por acaso. É a maneira dela de abrir a porta. E a forma como você reage, com calma, naturalmente, sem demonstrar excitação excessiva, determinará se ela continua atraída. Agora, o segundo sinal. Esse sinal costuma aparecer antes das palavras e, às vezes, até mesmo antes do contato físico. O segundo sinal é que o olhar dela começa a mudar. Todos falam sobre contato visual, mas poucos entendem o que realmente acontece quando uma mulher está excitada. Não é apenas o fato de ela olhar para você, mas como ela desvia o olhar. Quando uma mulher está atraída, suas pupilas costumam dilatar ligeiramente, inconscientemente.
Ela não consegue fingir e não consegue controlar. Mas o sinal mais forte está no ritmo. Ela olha para você por um pouco mais de tempo do que o normal. Depois desvia o olhar antes de olhar de volta. Esse olhar desviado carrega muito significado. Psicólogos estudam isso há anos. É uma microexpressão de abertura e vulnerabilidade. Sem palavras, mas significativa. É como se ela estivesse dizendo: estou disponível, mas quero ver como você reage. E é aqui que os homens são categorizados. Aqueles que não têm autocontrole costumam ser precipitados ou excessivamente agitados. Os que não têm confiança evitam o contato visual muito rapidamente. Mas o homem maduro mantém sua presença. Ele não encara, nem se esquiva. Ele simplesmente permanece no momento e deixa as emoções se desenvolverem. Se você já experimentou um momento de silêncio em que ninguém diz nada, mas tudo fica tenso e claro, não é constrangimento, é a atração, testando se vocês dois estão realmente conectados. E agora, o terceiro sinal. Este é o sinal que muda tudo. O sinal que constrói relacionamentos e também aquele que muitos homens se arrependem de não perceber. O terceiro sinal. Ela cria espaço para você. Este é um sinal que quase nenhum homem reconhece no momento certo porque não parece nada sedutor. Parece perfeitamente normal, mas na realidade é tudo menos normal. Você está no meio de um grupo de pessoas e, de repente, ela muda o foco para vocês dois. Ela te convida para tomar um drink. Ela te puxa para um canto para olhar algo. Ela abaixa a voz, se aproxima ou encontra maneiras de tornar a conversa mais privada. Não é coincidência. É uma escolha deliberada. Antes de se abrirem emocionalmente ou fisicamente, as mulheres precisam de uma sensação de segurança. Não de isolamento completo, mas de espaço suficiente para que as emoções aflorem. E quando ela cria esse espaço, está testando se você tem confiança suficiente para se aproximar. A maioria dos homens estraga esse momento. São cautelosos demais, racionais demais, ou têm medo de errar. E então, a oportunidade se perde. Mas os homens que entendem os sinais não se precipitam nem hesitam. Simplesmente aceitam o convite naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E isso é algo que a maioria dos homens nunca ouviu antes. Quando uma mulher cria intimidade com você proativamente, geralmente significa que ela decidiu que quer experimentar algo com você. A única coisa que resta é ver se você tem a coragem de acompanhar essa energia ou se vai recuar sob a pressão. Agora, preste atenção nisso. Perder esses momentos não significa que você fracassou. Significa apenas que você não entendia as regras do jogo antes. Mas agora você entende. E a consciência muda o comportamento. E o comportamento muda o resultado. Da próxima vez que você sentir um toque mais longo que o normal, um olhar mais suave, ou um momento inesperado de intimidade, você não ficará mais confuso ou confusa. Você reconhecerá. E esse reconhecimento gera verdadeira confiança. Se você quiser entender mais profundamente como responder a esses sinais naturalmente, sem forçar ou usar diálogos artificiais, é exatamente isso que eu ensino no meu programa completo. Não se trata apenas de consciência, mas de deixar a atração se desenvolver de forma autêntica e natural. Antes de sair, faça o seguinte: comente, eu entendi. Porque, ao escrever, você está confirmando um novo entendimento para si mesmo ou mesma. Curta o vídeo se ele te ajudou a ver as coisas com mais clareza. E inscreva-se no canal se quiser ver a próxima aula, porque a próxima parte será ainda mais direta. Você não perde oportunidades porque não é bom, boa, o suficiente. Você os perde porque ninguém nunca lhe mostrou onde procurar. Mas agora você sabe. E isso muda tudo.